Bom, pessoal, então nessa segunda parte da nossa reunião é dedicada à apresentação e discussão de 2 trabalhos. O primeiro trabalho se chama Governança de Dados Pessoais, um relato sobre o atendimento externo no TJRN. Quem vai apresentar são os participantes Michelson e Vanessa. E na sequência a gente vai ouvir a Riane Bezerra Guimarães apresentar o trabalho Natureza Jurídica da Medida Protetiva de Urgência e Possibilidades Interpretativas, um estudo sobre a prática do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher na comarca de Parnamirim, RN. Então, eu passo a palavra para a Vanessa e para o Michelson, lembrando que tem 15 minutos, depois, na sequência, a gente ouve a Riane e depois a gente faz os debates. Vamos lá, gente. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luciano Ataíde, que é o líder do grupo de pesquisa, né, o coordenador do GPJUS, que é pesquisa em administração, governo e políticas públicas do Poder Judiciário, né, em nome do qual cumprimento a todos os presentes nesta reunião. Eu e Vanessa, nós representamos um grupo de 5 autores que submeteram um artigo científico, né, para o Encontro Nacional da Justiça, o ENAJUS, 2022, que foi realizado em Curitiba, como o professor já mencionou. Nós somos servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, membros de grupos de trabalho, grupo de trabalho técnico instituído para executar o projeto piloto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, nos setores de atendimento das recepções do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, e também somos mestrandos do programa de pós-graduação em Direito da UFRN, participamos do projeto de pesquisa Governo Aberto e Proteção de Dados no contexto do direito digital, e recentemente tivemos a satisfação de receber o convite, né, do professor Luciano para nos integrarmos ao GPJUS como pesquisadores. Também perdão, pessoal, eu perdi aqui a tela. Deixa eu voltar. Então, no meu caso, eu fiz especialização, né, em Direito Constitucional, me apresentando também de maneira mais completa, né, em Direito Constitucional e Direito Administrativo. Eu sou graduando também em Filosofia pela UFRN. E a ideia desse projeto que a gente, esse estudo que a gente fez, foi tratar sobre a governança dos dados pessoais, especialmente no atendimento que é realizado no Poder Judiciário, né, nas recepções, nos ambientes que recebem as pessoas para prestar informação de atos processuais, informações judiciais. Então, nós partimos, né, da ideia de fazer mapeamento de processos de trabalho em relação à coleta dos documentos que sempre é realizada para as pessoas acessarem, adentrarem as repartições, né, o prédio no caso do Tribunal de Justiça, né, e os diversos setores. Então, são coletados dados pessoais e pesquisamos para que fosse respeitada, né, a LGPD, ainda mais dentro do contexto do direito fundamental de proteção de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, que foi, né, esse direito consolidado pela emenda constitucional número 115, né, do ano passado, né? Foi esse ano. Então, vou dar seguimento à Vanessa para ela dar continuidade. Pois não, Michel. Por favor. Pois não. Como o Michelson bem apresentou, né, nós fazemos parte nós somos filiados tanto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, através do programa de pós-graduação, Direito, como também somos servidores do Tribunal de Justiça.
e pesquisamos sobre direito digital, direito fundamental à proteção de dados, e dentro da administração pública, né, a qual pertencemos, o Poder Judiciário Estadual, por força da recomendação do CNJ para que todos os tribunais do Brasil se adequassem à LGPD, né, que entrou em vigência em 2020, né, após uma longa espera de vacatio legis. Então, através dessa resolução 363 de 2021, houve recomendação, como eu disse, para que os tribunais se adequassem. Daí foi instituído um comitê de governança, né, de gestão desses dados pessoais dentro no âmbito do Tribunal de Justiça, e para o qual nós fomos designados para participar dos grupos de trabalho técnico. Então, especificamente, esse trabalho que nós submetemos ao evento ENAJUS, ele trata de uma pesquisa, de um relatório, né, de vivência, né, um relatório de experiência, tratando-se assim de uma pesquisa exploratória. E teve como pano de fundo, como tudo que está acontecendo atualmente, né, tanto no ambiente da administração pública, como também das organizações privadas, o valor econômico que os dados pessoais possuem, né, que hoje nós sabemos o quanto os nossos dados pessoais podem ser utilizados com essa finalidade econômica, dentre outras também, como políticas, e dependendo do viés, né, para qual eles sejam utilizados. Então, a nossa problemática, né, especificamente no âmbito do TJRN, tendo em vista os direitos fundamentais do acesso à informação, que já é um direito fundamental expresso na Constituição Federal, né, e mais recentemente o direito também fundamental à proteção de dados, como adequar, né, os procedimentos de trabalho do Tribunal de Justiça para essas duas finalidades. Já visto aqui como uma repartição pública, como um órgão público, deve obedecer tanto ao fundamento do acesso à informação, quanto também à proteção dos dados pessoais. E a justificativa é a atualização da resolução do Tribunal de Justiça, a resolução 21 de 2012, que trata do controle de acesso na sede do TJRN, que tem como finalidade a proteção, né, dos integrantes, dos servidores que integram o prédio, né, que trabalham no prédio do Tribunal de Justiça, na sede. Então, o objeto do nosso estudo, especificamente, foi a forma como é feito esse controle de acesso do público externo na sede do Tribunal de Justiça, bem como em cumprimento à resolução 363 de 2021 do CNJ. Então, o objetivo geral do nosso trabalho foi descrever, né, a partir desse grupo de trabalho instituído pelo TJRN, as boas práticas de governança de dados pessoais que já estão sendo adotadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em relação ao atendimento do público externo. E um objetivo específico foi analisar os processos internos, né, mapeados, porque foram feitos mapeamentos de vários, não só desse processo de atendimento, como outros também, e a partir de diagnósticos, né, de tratamento, levamos como modelo para ser utilizado tanto ao Tribunal de Justiça, pelo próprio Tribunal de Justiça, como por outros tribunais também. Portanto, como eu falei anteriormente, trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do tipo relato de experiência, né, vivenciada por servidores do Judiciário do Rio Grande do Norte, que também são mestrandos, né, no meu caso, Michelson, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O trabalho foi dividido em tópicos, né, quando nós temos aqui um sumário. O primeiro tópico trata-se da introdução, o segundo da governança de dados pessoais no Poder Judiciário, a sua aplicabilidade no contexto da prestação de serviço público. O tópico 3 fala justamente da interface entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós discutimos que, na verdade, elas se complementam, né? Dado em vista que a administração pública tem o dever de prestar informação, mas também de garantir a proteção dos dados pessoais.
especialmente aqueles dados mais sensíveis, né? No tópico 4º, nós tratamos sobre a segurança institucional e o mapeamento do processo de atendimento, daí realmente foi relatada a nossa experiência no grupo, do grupo de trabalho técnico, com essa finalidade de mapeamento de processos. O tópico 5 trata da política de privacidade e proteção de dados e a política de segurança da informação que já existe, né, no rol de normativos do Tribunal de Justiça. E as nossas considerações finais. Bem, pessoal, aqui nós trouxemos o recorte das normas, né, que embasaram tanto o grupo de trabalho e, portanto, o nosso relatório de experiência, que foi a Portaria 84, de 2029, que instituiu o grupo de trabalho para análise do processo das recepções das unidades jurisdicionais do Poder Judiciário no Estado. E aqui nós trouxemos para vocês as medidas iniciais que foram implementadas, né, para adequação da LGPD por meio do nosso grupo de trabalho. Aqui nós temos a imagem da reunião do projeto de adequação, onde nós temos também, na coordenação, na parte de assessoramento, a professora Adriana Carla de Oliveira, que também faz parte do programa de pós-graduação da UFRN e também é servidora do Tribunal de Justiça. Então, nós tivemos reuniões, nós elaboramos planilhas com descrições dos processos, fizemos discussões sobre as hipóteses e previsões legais para cada coleta de dados. Inclusive, a partir dessas reuniões, sugerimos a minimização das informações que estavam sendo coletadas pelas recepcionistas, né, dos prédios. Antes, o cidadão que ia até a sede do tribunal, por força de um ato normativo, como nós já mostramos aqui na Resolução 21 de 2012, teria que preencher um formulário informando seus dados pessoais, além de nome, CPF, quando era advogado também, OAB, telefone, endereço, e aí, a partir dessa discussão de grupo, nós sugerimos a minimização desses dados, para que se fosse coletado o que realmente fosse essencial para a finalidade de segurança institucional. E aí a gente conseguiu também mitigar, assim, os riscos, né, de incidentes de vazamento de dados que ficariam sob a guarda do próprio Tribunal de Justiça. Também minutamos, porque, na verdade, fizemos esse trabalho, ele está a cargo agora do comitê, né, do comitê gestor de dados, da proteção de dados pessoais, um plano de retenção de dados para cada tipo de situação, né, tanto os dados armazenados em sistemas computacionais, como também de imagens, dados físicos também. Aqui, nós trouxemos uma parte bem prática do relatório que apresentamos, que foi o design, né, do fluxo do cadastro de visitantes. E, ao chegar ao Tribunal de Justiça, como eu falei anteriormente, é necessário fazer a coleta de dados para que se disponibilize um crachá, né? O acesso se dá para a sede do Tribunal de Justiça, se dá através da utilização de um crachá, que tem cores diferentes, cores distintas para cada andar que o cidadão, né, o jurisdicionado vai se direcionar. Então, existe a coleta na recepção, os dados coletados atualmente são o nome, né, o nome, o CPF e a foto. A finalidade prevista está no artigo 7º, inciso 2º da LGPD, que é o cumprimento de obrigação legal. Portanto, existe uma norma que ampara a necessidade de se fazer essa coleta, que tem como objetivo a segurança institucional. E, nesse caso, dispensa-se, inclusive, o consentimento, né, do cidadão, por força desse artigo. E aí nós temos o processamento dentro de um sistema informacional criado pela Secretaria de Informática do próprio Tribunal de Justiça, armazenado pelo data center do próprio Tribunal de Justiça, com
com sua política de armazenamento. Mais adiante, estamos vendo aqui uns registros também que, paralelamente, né, ao que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho, o próprio Tribunal de Justiça ofereceu cursos, e está oferecendo, continua a oferecer cursos para capacitação, né, dos servidores em adequação da LGPD aos seus processos de trabalho. Haja vista que, para que haja, de fato, uma adequação à LGPD nos nossos processos de trabalho, uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura que parte da própria conscientização de proteção de dados pessoais, como isso é importante, né? Inclusive, não só tão importante como é dever, né? Dever da própria administração zelar pela guarda desses dados, sob pena de responsabilidade, inclusive, né? Aqui são algumas, nós trouxemos também algumas ações que foram feitas já, que no caso foi feita uma elaboração de um plano de ação, né, com proposições para mitigações dos riscos e incidentes de vazamento a partir dessa coleta, dessa análise e diagnóstico de processos de trabalho. Foram sugeridos de forma imediata, até durante as reuniões, a reorganização desses processos de trabalho, com vistas também à mitigação de riscos, integração e controle de sistemas, que era outro, vamos dizer assim, um outro problema que a administração enfrentava, porque hoje em dia nós temos muitos sistemas, né, eletrônicos que nos ajudam a realizar nosso trabalho, sistemas relacionados não só à parte judicial, mas também administrativa, com necessidades de maior controle referente à proteção de dados. Então, isso foi visto, foi observado e foi analisado pelo grupo de trabalho e transformado em relatório entregue para o próprio Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, além também de minutas com disciplinamentos, né, atos que deverão partir do próprio controlador de dados, que é o Tribunal de Justiça. E a conclusão, no âmbito já dentro da esfera, né, mais acadêmica, porque a gente traz a discussão teórica, professor, a gente traz muito no nosso artigo, o artigo que foi submetido, aqui a gente trouxe o slide mais da dinâmica mesmo, da parte da experiência, do que foi vivenciado por nós, servidores e discentes. Mas a conclusão que nós tiramos foi que a experiência no âmbito do Tribunal de Justiça, ela orienta, sim, no sentido de que, a partir do mapeamento do processo de coleta, análise e tratamento de dados, né, pessoais e também sensíveis, que são fornecidos pelo público externo, ela foi estabelecida, está sendo estabelecida de uma forma prática e segura, ainda mais com essas observações e essas análises feitas pelo próprio Tribunal de Justiça. E que a finalidade da segurança institucional e o acesso à informação, ela está em conformidade com a LGPD. E, por último, nós trouxemos a conclusão de que esta vivência, ela poderá servir de modelo, né, como já está servindo, inclusive, para outros mapeamentos, outros diagnósticos no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, como também poderá servir de modelo para outras organizações da Justiça. Inclusive, foi um fato bem interessante, eu compartilhei com os colegas, assim que cheguei do evento na Juiz, que quando nós terminamos a nossa apresentação, 3 servidores do TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, do Ceará, e, se eu não me engano, não sei se era da região norte, não sei se de Tocantins, vieram conversar conosco para trocar experiências a partir do que foi exposto lá no Enajus, sobre esse trabalho que está sendo feito no Tribunal de Justiça. Então, assim, já confirmando aí uma conclusão que nós tivemos com relação ao trabalho que está sendo realizado lá no Tribunal de Justiça. Então, são essas nossas considerações, né, em relação ao artigo
que foi submetida na JUS, do tipo relato de experiência, no qual também agradecemos aqui as nossas filiações, né, tanto ao PPGD, da UFRN, aos professores que nos orientaram nesse trabalho, professora Adriana Carla de Oliveira, professora Patrícia Borba, professor Anderson Manzilo, com meu colega também Michel, que está aqui presente, ao próprio Tribunal de Justiça, né, que concedeu esse espaço para que nós, como mestrandos e estudiosos desse tema, porque estamos pesquisando sobre a proteção de dados no projeto de pesquisa do próprio programa de pós-graduação, né, o projeto de pesquisa que trata sobre governo aberto, proteção de dados no contexto do direito digital, que oportunizou para que nós pudéssemos fazer pudéssemos ter essa vivência, né, levarmos a parte teórica para a aplicação prática. E, por fim, também gostaria de agradecer a esse grupo de pesquisa, né, o qual tivemos a satisfação, né, honrosa de receber esse convite para integrarmos esse grupo e poder colaborar, contribuir, né, dentro dos temas que se debruçam dos estudos que são realizados por este grupo de pesquisa. Agradeço também a Vanessa, aos colegas, os professores que também foram autores, né, dessa produção nossa, e também a professora Luciana Taide, e também dizer que, como pano de fundo também, a gente tem nós fazemos parte, né, Vanessa, da outra base de pesquisa de Direito e Desenvolvimento, que é coordenado pela professora Patrícia Borba, e temos como pano de fundo também um projeto nosso que é de governança de dados pessoais e a sua aplicabilidade na prestação digital pelo Poder Judiciário, né, que visa, né, pesquisar sobre a eficiência do Poder Judiciário com a lei do governo digital, que visa simplificar, desburocratizar o serviço público, né, por meio do meio eletrônico, né? E, ao mesmo tempo, como ser eficiente o Poder Judiciário nesse aspecto e também garantir a proteção dos dados pessoais. Então, nós temos esse estudo também sobre a governança dos dados e também utilizamos como pano de fundo para facilitar essa pesquisa com relação à adequação da LGPD no atendimento externo no âmbito do Poder Judiciário do RN. Então, obrigado. Obrigado, a Vanessa, a Michelson. O tema bem interessante, eu notei aqui um ou dois sugestões, mas eu falo ao final. Passar a palavra imediatamente, como combinado, a Riane, para fazer a apresentação dela, 15 minutos, tá, Riane? Depois a gente faz um debate, sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim, Riane. Sim. Ok, muito obrigada. Eu vou compartilhar o slide. Primeiramente, né, vou me apresentar de novo, né? Eu sou Riane, eu conheci o professor através da SMARNI, e essa pesquisa eu desenvolvi, né, a partir da SMARNI para concluir a minha residência, né, o R1, que é a minha especialização em residência judicial. E eu desenvolvi a pesquisa a partir da experiência que eu já tive, sendo estagiária e também residente na 7ª Promotoria de Justiça, né, que hoje é a doutora Emília, né, a titular. Que, inclusive, a Fernanda trabalha lá como assessora. O título do trabalho é Natureza Jurídica da Medida Protetiva de Urgência e Possibilidades Interpretativas, um estudo sobre a prática do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Parnamirim. Enfim, o juizado de violência doméstica de Parnamirim. A minha apresentação concentra-se primeiro em fazer uma contextualização da temática, depois eu vou falar sobre a pergunta de partida da minha pesquisa e os objetivos da pesquisa, a metodologia e como foi a obtenção dos dados,
e as considerações finais. Com relação à contextualização, né? Em relação à Lei Maria da Penha. Do ponto de vista histórico, né, o surgimento da Lei Maria da Penha tem muito a ver com o caso da Maria da Penha, que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, houve uma pressão internacional para que o Brasil criasse uma legislação protetiva e políticas públicas protetivas para a mulher. Do ponto de vista político, nós estávamos vivendo um momento propício para a criação dessa lei, em razão de um governo, né, de ter um governo de esquerda, e também de ter muita gente no próprio Congresso, ativistas e feministas, que estavam encabeçando a propositura, né, de uma legislação preventiva. O que acontece é que a Lei Maria da Penha, apesar de surgir para proteger a mulher, ela também tem um caráter muito punitivista. E eu acredito que isso se relaciona bastante com essa dissidência interpretativa em relação à sua natureza jurídica, que tem efeitos práticos na vida, né, da mulher que busca essa proteção jurisdicional. Então, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2011, visa proteger a mulher de violência baseada em questões de gênero ocorrida no ambiente doméstico. E ela tem um caráter preventivo, punitivo e reeducativo. E quais são essas possibilidades interpretativas sobre a natureza jurídica da MPU? A principal relevância disso é enxergar a MPU ou como natureza cautelar ou como de natureza autônoma. Por quê? Quando você vê a medida protetiva como cautelar, ela fica atrelada a um processo, né? A sua existência, ela se relaciona com a vida de um processo, e não de uma pessoa. Então, de certa forma, isso propicia para que a via penal seja a principal porta de acesso à política pública voltada para a mulher. E quando nós vemos a MPU, a partir da sua natureza autônoma, ela não fica atrelada necessariamente a um processo, né? A um processo criminal, especialmente. E alguns acreditam que ela teria uma natureza inibitória, ou seja, seria para prevenir uma questão futura, para parar o ilícito, ou teria uma natureza antecipada, né, de antecipar os efeitos, para que a mulher já possa, né, gozar da proteção. E tem pessoas ainda que acreditam que ela teria natureza assemelhada aos nossos writs constitucionais. E tem aqueles que acreditam que a natureza seja híbrida. O fato é que o que mais afeta a vida das mulheres é o juízo, né, compreender ou de maneira cautelar ou de maneira autônoma. E a partir dessa pesquisa, nós vamos ter a oportunidade de compreender como o juizado, né, no momento que eu fiz a pesquisa, mas acredito que ainda é atualmente, compreendia essa natureza da MPU e as consequências disso, né? Então, qual é a pergunta de partida e os objetivos dessa pesquisa? A pergunta de partida é: como a definição da natureza jurídica da MPU afeta o alcance de proteção à mulher vítima de violência doméstica no âmbito do juizado de Parnamirim? E os objetivos da pesquisa é falar sobre o contexto dessa criação da MPU, né, da Lei Maria da Penha e os delineamentos dessa legislação para a proteção da mulher, levantar o posicionamento da doutrina e da jurisprudência brasileira sobre a natureza jurídica dessa MPU, identificar o posicionamento do juizado de violência doméstica de Parnamirim sobre essa natureza e depois, por fim, avaliar o alcance de proteção da mulher no juizado a partir desse posicionamento adotado em relação à natureza jurídica da MPU. E aqui, como foi a metodologia, né? Primeiro, eu precisei criar critérios para a coleta desses dados, né, dessa pesquisa. Então, primeiramente, para eu conseguir descobrir qual era o posicionamento do juizado, eu precisava encontrar as MPUs, né, as decisões que envolvessem especificamente a natureza jurídica desse procedimento. Então, primeiramente, eu defini que eu ia pesquisar MPUs instauradas, né, no âmbito desse juizado de Parnamirim. Depois, eu especifiquei que essas MPUs precisavam ser instauradas a partir do dia 17 de março de 2020. E por que eu escolhi essa data? Porque tem a ver com o decreto da Fátima, então governadora do Rio Grande do Norte, para
aumentar, digamos, para aumentar não, para começar as medidas restritivas, né, de locomoção por conta do Covid. E a data final foi justamente até as MPUs, até a data de 11 de maio de 2021, que quando essas medidas começam a ser aliviadas. Então, eu procurei processos que fossem desse interstício temporal em razão do Covid, né, e especialmente dessas medidas, porque a partir de pesquisas que eu vi, por exemplo, do IPEA, a violência doméstica teve uma tendência de aumento nessa época do Covid. Então, eu achei importante fazer esse recorte temporal, que eu achei propício para o nosso momento, né? E, por fim, essas MPUs, elas teriam que ser extintas, e nas decisões eu precisava observar esse posicionamento do juizado a respeito da natureza jurídica. E essas decisões também precisavam estar disponíveis no PJE, para que eu pudesse ter acesso a elas, né? E, inclusive, eu baixei esses processos todos morando em Santarém. Então, o fato deles serem digitais era muito importante para a pesquisa. Em Santarém, no Pará, no caso, gente. Então, qual foi o caminho para a coleta desses dados? Primeiro, foi feita uma solicitação dessa listagem ao juizado, a partir desse interstício estabelecido, e quem fez essa solicitação para mim foi a doutora Emília. E depois, né, de posse desses números dos processos, dessas MPUs, baixei esses processos, né, listados via PJE, e depois eu tive que selecionar esses processos, selecionar aqueles que tinham a sentença de extinção dessa MPU, porque a partir da sentença de extinção eu tinha condição de saber a respeito dessa natureza jurídica. E, por fim, eu separei os processos através dos fundamentos dessas sentenças. Então, aqui tem essa triagem dos processos, né? No total, na listagem, né, havia 606 numerações de processos, alguns repetidos. Aí eu retirei essas repetições. E depois eu fui para o PJE baixá-los. Nem todos eu consegui encontrar, então, de todos esses números, eu só consegui 532. E a partir deles eu fiz a pesquisa da palavra extinção, né? Eu utilizei o programa Foxit mesmo, de PDF. Tem como a gente fazer uma análise de vários PDFs juntos, então eu consegui extrair todos os processos, né? Todos os PDFs, no caso, que tinham a palavra extinção. E daí eu fui abrindo um a um para ver os processos que realmente haviam sido extintos. E, no caso, foram 215. Então, dá para perceber, né, que a minha pesquisa foi por amostragem, assim. Eu não posso dizer que esse é o valor exato naquele período interstício que eu defini, que eu consegui pegar todos os processos que tenham sido extintos, mas certamente eu consegui a maioria deles, né? E já consegui dar uma espécie de identificação desse tempo, né? Uma amostra desse tempo. Então, Perdão, você pode depois colocar aqui no chat, depois de terminar a sua apresentação, o nome desse programa. Sim, claro. Coloco sim, professor. Aí, continuando, eu fiz uma separação desses processos a partir das motivações das sentenças, né? Eu fui, como eu disse, eu abri um a um daqueles processos, e daí eu consegui separar quais foram as motivações do juízo em relação a essa extinção das medidas protetivas de urgência, né? Porque extinguindo-as, a mulher perde esse caráter, né, protetivo e preventivo da Lei Maria da Penha, né, da MPU. Pois bem, aí a primeira motivação era a extinção porque a própria vítima foi ouvida por uma equipe multidisciplinar ou do Ministério Público ou do TJ, e ela mesma expressou desinteresse no prosseguimento das MPUs. Esse número que eu coloco ao lado é o número de processos que encontrei com essa motivação. Em seguida, eu também encontrei extinção do processo, a razão, né, da extinção é porque o processo principal criminal foi extinto, e daí vocês já entendem como é que o juízo tem compreendido a natureza jurídica, né, uma natureza cautelar, já que quando o processo criminal é extinto, também é extinta a MPU. Por a motivação C, extinção em razão do arquivamento do inquérito policial, ou seja, IP sendo arquivado, também MPU é extinta. Extinção em razão do prévio indeferimento da MPU, ou seja, o juiz mesmo indeferiu o pedido de MPU e, portanto, ele extinguiu o processo. Extinção em razão do falecimento do requerido, por óbvio, né? A pessoa que era
digamos, alvo, né, dessas medidas protetivas, faleceu. Extinção em razão do arquivamento do BO, ou seja, uma fase anterior, né, na própria delegacia, o BO foi arquivado, e extinção em razão da litispendência, né, processo que seria duplo. Extinção em razão de inexistência de ação criminal ou de procedimento investigatório, ou seja, essa extinção é porque, como não há ação criminal, o juiz decidiu extinguir a MPU. Então, essas motivações já revelam esse caráter cautelar que o juízo enxerga a medida protetiva de urgência. E aqui eu consegui colocar um panorama, né? Como eu disse, eu coloquei numerações, eu coloquei o panorama em termos de porcentagem. Como dá para observar, a vítima foi ouvida, de fato, né, apenas em 25% dos casos, né? Que é justamente essa motivação que ela foi ouvida e expressou desinteresse em continuar com o MPU. Os demais, né, a vítima não foi ouvida. Logicamente, faz sentido a extinção em caso de dispendência ou em falecimento do requerido. Mas nos demais casos, a vítima não foi escutada, né? E eu achei esse um dado importante para ser demonstrado. Porque tirando esses 1%, esse 1% que a gente está vendo, a vítima não foi escutada e o juízo decidiu que a MPU deveria ser extinta. E isso entra naquela questão que eu comentei a princípio, né, de enxergar a MPU como um processo autônomo e percebê-la como uma proteção para a mulher e não para o processo, né? Pois bem, aí aqui eu separei as causas de extinção da MPU. Então, 39% das MPUs foram extintas em razão de perecimento de um processo judicial ou procedimento investigatório, né? E os demais foram outras causas de extinção. E quais são as minhas considerações diante de todos esses dados, né? De todos os processos baixados, né? 215 foram extintos, né? Boa parte deles. E o maior caso de extinção no referido período é em razão do indeferimento das MPUs, que foi 34%, ou seja, é um número bem relevante, né, de indeferimento. A vítima foi ouvida por equipe multidisciplinar em apenas 25% dos casos dos processos extintos e 39% dos casos de extinção da MPU têm sentenças baseadas tão somente na natureza cautelar da MPU, ou seja, elas foram extintas apenas porque não há ação penal ou procedimento investigatório. No caso, eu somei as duas porcentagens, ao do BO, né, e a questão do arquivamento também, do inquérito. Então, a partir disso, né, o que eu percebi, que eu acho muito importante dentro do âmbito da violência doméstica, né, um multigerenciamento dessas medidas protetivas, né, eu acredito, isso é a forma como eu tenho enxergado, que não é interessante que fique a cargo tão somente do juiz definir essas questões relacionadas à extinção da MPU, que passar por uma equipe multidisciplinar, perguntar se a mulher se sente segura ou não, para, então, decidir a respeito disso, acredito eu que seria muito importante para assegurar a proteção da mulher, porque, afinal de contas, a MPU serve para isso, né? Mais do que para punir uma pessoa ou para garantir a viabilidade de um processo criminal. E o principal dado que eu encontrei assim, de análise qualitativa de tudo isso, né, é justamente o silenciamento da mulher, que, mais uma vez, acredito, né, fica sem poder dar a sua opinião a respeito de uma coisa tão importante para a própria vida, que tem a ver com a sua segurança, né? E daí eu acho que também fica o questionamento para os juízes e juízas, né, de violência doméstica, se questionar se eles são, em vez de juízes de violência doméstica, né, se são juízes criminais, porque esse tipo de posicionamento voltado a perceber como de natureza cautelar acaba atrelando o juízo a isso, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se restar alguma dúvida, porque talvez eu tenha falado rápido, vocês podem me dizer. Vou parar aqui a apresentação. Como é que eu paro? Tá aqui. Joia, Riane. Obrigado, viu? Muito bom mesmo. São ótimos trabalhos, são trabalhos bem diferentes um do outro, mas
todo circulando esse vasto sistema de justiça, né? A gente fala de sistema de justiça, mas compreende aí judiciário, Ministério Público, polícia, sistema penitenciário. Então, assim, o campo é muito vasto e as possibilidades analíticas também são muito vastas. Dois rápidos comentários. Eu acho o trabalho de Riane um trabalho maduro, assim, em termos metodológicos, né? Assim, e destaca o uso da jurimetria. Claro, jurimetria básica, a gente chama de estatísticas descritivas, né? Mas ainda assim faz um excelente diagnóstico o trabalho da Riane do estágio de uma determinada política pública. Que é uma das grandes questões que a gente está colocando agora, que pode ser até um tema para a gente, no nosso evento local aqui, do ano que vem, é a resolução 462 do CNJ, que cria a rede de pesquisas judiciárias. O próprio CNJ percebeu que política pública sem pesquisa é um tiro no escuro, é jogar dinheiro eventualmente fora. Então, esse tipo de abordagem eu gostei demais. Vou deixar depois o pessoal comentar mais no mérito. Em relação ao trabalho da Vanessa e do Michel et al., né, são outros autores, claro, é um relatório técnico, é uma modalidade que no Enajus cresceu muito. Eu acho que eu não comentei que o TJ do Ceará possivelmente será um parceiro do Enajus, talvez algo que a Vanessa e o Michelson possam construir internamente com o TJRN, uma integração no Enajus. O TJ do Ceará fez um belo trabalho, inclusive um dos relatórios foi o vencedor do prêmio do Enajus, e eu soube que o TJ Ceará será um parceiro oficial do Enajus. Mas dizia eu, como relatório técnico de experiência do TJ, a linguagem está ok. Você vê que o trabalho da Riane já é uma linguagem diferente, é um trabalho de uma pesquisadora, já não tem esse viés que tem um trabalho de vocês, porque é um trabalho de pessoas envolvidas uma atividade do TJ e que apresentam um relatório técnico. Então, aqui vocês veem a diferença entre um trabalho teórico-empírico da Riane e um relatório técnico ou relato de experiência que foi apresentado inicialmente pela Vanessa e pelo Michel. São estilos diferentes de trabalho, sendo que o único estilo que cabe numa publicação científica é o da Riane, tá? Esse modelo de relatório técnico ele é legal para o Enajus, que o Enajus gosta de saber o que o sistema de justiça está produzindo, então isso é muito bom. Mas, se quiserem realmente transformar isso numa publicação, vão ter que dar um outro formato, aplicar uma outra metodologia. Para 2023, eu sugeriria, Vanessa e Michels, que vocês talvez explorassem um tema que eu acho que vai ser o tema do ano de 2023, LGPD e publicidade dos atos processuais. E vocês falaram um pouco aí da LGPD no controle da proteção dos dados aí do usuário. Eu não gosto de chamar o jurisdicionado, tá? O jurisdicionado, o Leandro deve ter, o vídeo do Leandro deve ter balançado, né? Assim, o jurisdicionado é uma palavra, os justiciáveis, ou justiciables. Essas palavras são muito cifradas, né? A gente tem que procurar usar uma palavra de maior entendimento com os colegas de administração. Então, o usuário, quem é o usuário? O usuário é o advogado, é a parte, é a testemunha. Todo mundo é usuário. De modo que a gente possa, em 2023, trabalhar esse tema 1141 do Supremo. É um tema que coloca em xeque o próprio processo eletrônico, gente. Até que ponto vai a divulgação de dados. Tá, Marcelo? Beleza, obrigado pela presença aí. A proteção de dados, perdão, a divulgação de dados na internet, né? O Supremo está examinando os efeitos da publicação do Diário Oficial e o nome das pessoas do Diário Oficial. Isso é um assunto também que o Delgado deve gostar muito. Então, de minha parte, eram essas as contribuições aí. Eu deixo a palavra para os colegas interagirem, debater os dois trabalhos excelentes que foram apresentados aqui. Eu vou ter que me ausentar daqui a pouco. Eu tenho outra aula, hoje o dia foi pesado, sobre Elastic Search, que é exatamente esse link que eu acabei de passar para vocês aí. Eu trabalho, primeiro, boa tarde, né? O doutor Luciano é meu orientador no TCC da UFRN, eu estou terminando esse semestre, segunda-feira é a banca. E o meu trabalho é sobre data jury, né? E quando a Riane começou a falar de lei de medidas protetivas,
eu lembrei que esse foi um dos primeiros painéis que o CNJ publicou, né? E eu... Eita, doutor, não bote pressão, não, aí. E eu vi que tem um painel específico. Então, é possível, Rayane, se você quiser depois dar uma olhadinha, eu coloquei o link aí em cima, você tem como ver em cada tribunal quantas medidas protetivas tiveram, qual foi o resultado de cada uma delas, né? No futuro, o CNJ colocou uma notícia que provavelmente ainda esse mês eles vão disponibilizar o download, né, em CSV, né, em arquivo que pode ser copiado para a planilha, do número dos processos, né? Essa planilha que você mostra aí, você precisaria ter um conhecimento um pouco técnico para descobrir os processos. Dá para descobrir através do Elasticsearch. Mas aí é um pouco mais complexo. Mas por esse link aí você consegue ver, né? Escolher o tribunal, o ano do julgamento, da sentença, e dizer qual o assunto de cada uma, se foi revogado, se foi extinto, você consegue identificar a quantidade de processos das medidas protetivas. E nesse caso aí, né, a gente fui dar só esse link para dizer que nós, né, já estamos incluindo, a gente precisa sempre ver se existem dados disponíveis para que não seja necessário esse pedido que foi feito junto aos órgãos, né? Hoje o judiciário ele é instigado a dar mais publicidade a esses dados, né? E até por essa rede que a gente estava, eu cheguei atrasado porque nós estávamos, né? Eu e o Adriano aí estávamos participando da primeira reunião da rede de pesquisas, que vai ser uma oportunidade assim absurda para os pesquisadores, né? Para os universitários, para os acadêmicos, né? Cada tribunal está criando sua rede e ela tem como missão agregar, né, o judiciário com a academia, com as universidades. Então, é uma grande oportunidade para que a gente estude o judiciário através de pesquisas, né? Agora mesmo o Paraná vai abrir edital para pesquisa, o Ceará, a Paraíba, cada tribunal está abrindo seus editais para que empresas ou grupos, né, inclusive até essa, eu ia comentar, doutor Luciano, da possibilidade, sei lá, de um dia a gente ter condições de encampar um edital desse, né? Quem sabe o GPJus, assim como o IPEA, assim como a Fundação Getúlio Vargas, tenha a oportunidade de participar de um edital desse porte, né? Então, assim, são essas as notícias desses últimos dias aí. Eu parabenizo, eu consegui escutar uma boa parte dos dois trabalhos. Eu acho que, principalmente, esse trabalho de relatório técnico, que os colegas apresentaram, foi muito forte no Enajus. Né? O Enajus, acho que uma boa, não tenho ideia de qual o percentual, mas uma boa parte dos trabalhos foi relatório técnico e muito bons trabalhos. Vai, Delgado, obrigado pelas contribuições. Vamos torcer que a gente tenha condição de encampar esses editais. Vamos lá, gente. Mais alguma contribuição, mais alguma questão, alguma sugestão para os trabalhos que foram apresentados? Eu queria comentar o trabalho da Riane. A gente tem uma atividade, né, justamente na 7ª Promotoria de Justiça, né, que atua junto ao juizado lá de Parnamirim, né, e é muito importante essa pesquisa de Riane, né, muito, muito mesmo. A gente que está no dia a dia da medida protetiva, essa questão da natureza jurídica, ela realmente é um divisor de águas para o que vai acontecer, todo o desdobramento do processo, enfim, da proteção, depende muito dessa compreensão. Eu fiquei imaginando uma continuidade da pesquisa de Riane, né? Seria a gente pegar o banco, né, que ela tem, esses processos que foram extintos e que foram extintos à revelia, né, da avaliação do risco, da avaliação da vontade, enfim. E a gente verificar o que aconteceu com esses processos, que tipo de efeitos essa extinção
a partir da compreensão de uma natureza jurídica de cautelar, ele gerou, né? Assim, houve nova medida, houve nova violência, houve feminicídio, enfim, para a gente tentar ver na ponta, né, assim, o efeito dessa, digamos, dessa interpretação, dessa compreensão. Fiquei imaginando pegar essa coleta, né, a partir da coleta que ela fez, a gente extrair o que ela já verificou e a gente passar para uma segunda fase, né, de verificação do que aconteceu a partir daí, né, e observar se há relação, né? Assim, eu tenho minhas dúvidas e gostaria de saber até que ponto esse tipo de decisão ele interfere, em que ele interfere, como é que ele caminha, como é que caminha a proteção a partir daí. Era isso. Já é a pergunta, Michelson. Eu gostaria de parabenizar a Riane, né, pelo trabalho, e dizer que realmente é interessante esse tipo de pesquisa, porque, utilizando a jurimetria, né, vem contribuir com a própria concepção de ordenamento jurídico, né, quando se pode, né, de alguma forma, prever alguns resultados, né, minimamente, para que se possa pensar em eficácia das decisões, se elas terão realmente uma efetividade, e tentar compreender também o que está acontecendo, né? O que acontece por meio desses fatos que geram essas decisões, e contribuindo assim com a ciência, né? Com a ciência e com a parte sociológica que envolve também esses processos, especialmente esses processos dessa natureza. Parabéns. Obrigada. Pode falar, professor? Pode. Obrigada, gente, né? Fernanda, Michelson e professor, e também o Cláudio. Em relação ao trabalho, assim, foi bem difícil, assim, fazê-lo, porque eu fiquei com muito medo de não ter muita relevância, sabe, o que eu estava fazendo, no sentido de que o ideal para mim seria poder escutar essas pessoas que tiveram essas medidas protetivas extintas sem ter sabido, né, sem ter sido escutada, né, anteriormente. Aí uma coisa que eu ia dizer, que eu não falei na apresentação, é que o próprio STJ tem decisões divergentes, posicionamentos divergentes em relação à natureza jurídica, que dificulta um pouco a coisa, assim, em termos de unificação, né, desse posicionamento nível nacional. E também isso aí já é outra coisa que pode ser levantada e tratada, porque fica muito difícil administrar, né, eu acredito, as decisões se o próprio STJ tem um posicionamento divergente em relação a isso. E, assim, essa é uma das coisas que eu já pensei, né, no âmbito da violência doméstica. Eu já pensei também em outra questão que foi muito discutida pela professora Marília, que é justamente o fato de a MPU não aceitar as medidas, a Lei Maria da Penha não aceitar as medidas despenalizantes da Lei 9.099. E, a contrário senso disso, né, a gente tem aqui no Rio Grande do Norte um juiz que aplica, mesmo assim, o súci processual, que é o doutor Rosivaldo. Né? Eu tenho até um colega que fez um trabalho sobre isso também, da SMARN, da mesma turma que eu. E, enfim, eu acho que é uma área ainda que pode ser muito explorada, né, no âmbito da justiça, assim, para ser estudado, né, da violência doméstica. E gratidão, eu não sei se o Cláudio ainda está, eu acabei de abrir, eu já tinha visto os dados do CNJ a respeito de violência doméstica, mas não tinha visto nesse painel aqui. Eu vou dar uma fuçada. E é isso, gente. E o programa que eu usei foi o Foxit, que é um programa de PDF, e lá vocês tem uma parte de busca que vocês têm como fazer uma análise dos PDFs de uma determinada pasta. Então, vocês procuram uma palavra específica numa pasta. E foi assim que eu consegui fazer, né? Fazer esse filtro. E é isso. Gratidão, mais uma vez. E qualquer dúvida, podem falar, inclusive, pelo WhatsApp, né? No grupo.
Joia. Obrigado. Vanessa, para a gente encerrar. Pois não, professor, queria parabenizar também a colega Riane pela pesquisa, né, muito bem estruturada, fundamentada, um tema bastante relevante, e também dizer, professor, que fiz aqui as anotações das sugestões, de fato, para o objetivo do evento, né, foi feito um relatório de experiência, mas eu e Michel também, a professora Adriana, outros autores, pensamos em trazer mais assuntos relacionados a conteúdos jurídicos, né, como a questão da responsabilidade, tanto na esfera administrativa como também na civil, né, em relação a essa observância que a partir de agora, com a vigência da lei, com a adequação dos tribunais à LGPD, nós, né, servidores também do Poder Judiciário, passamos a ter. Então, eu queria agradecer as considerações do senhor, do colega também, Cláudio, né, e dizer que nós registramos aqui e vamos nos aprofundar nesses temas também, para futura publicação. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa, Michel, Ciane, a todos, a Leandro, nosso coordenador adjunto, a todos que compareceram hoje, os que não puderam ouvir vão receber o vídeo. Vamos ficando por aqui para cumprir nosso horário. Um abraço. Vamos conversando aqui no WhatsApp, tá? Sobre nosso café de final de ano e nossos projetos para 2023. Obrigado, Leandro. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.